Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre empregabilidade de jovens e o que esperar para esse ano que se inicia sobre essa transição da vida acadêmica para o mercado profissional. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Rodrigo Dibe, superintendente institucional de inovação do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Rodrigo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo, viu? Ei, Murilo, prazer é meu, estou muito feliz e honrado em estar aqui com toda a comunidade, todo esse ecossistema tão pujante que é da BET aí, educadores que têm feito a diferença pelo futuro e presente do país. Vai ser uma honra a gente bater esse papo, falar das perspectivas para 2025. Vamos com tudo. Prazer Perfeito. estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Acho que tem bastante assunto para conversar aqui hoje, viu, Rodrigo? Para a gente já começar direto no ponto, Rodrigo, gostaria de saber como você Bora. avalia esse cenário atual dessa transição dos jovens para o mercado de trabalho e se as instituições de ensino elas estão alinhadas às demandas atuais de trabalho. Legal, eu gosto de sempre fazer uma parte para todo mundo poder pensar junto com a gente, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho de hoje, o que esse mercado de trabalho pede, né? Ele tem pedido, gente, protagonista, quando você vai trabalhar, eu, você, quem está nos acompanhando, nas empresas tem meta, tem que entregar resultado, a gente fala muito da questão da autonomia, a gente fala muito da questão da autorresponsabilidade, né? Quando a gente olha para cá, aí eu vou para dentro do ambiente educacional. Quando eu vou dentro do ambiente educacional, meu questionamento é sempre se a gente está formando jovens preparados para os desafios que eles vão encontrar no mercado de trabalho. Então, eu gosto de um exemplo que, para mim, é muito clássico. Quando você vai para uma sala de aula, como é que é medido o jovem hoje na escola? Né? Ele é medido por uma prova. E Uhum. aí eu tenho a prova, eu faço a prova, você também faz. Você tirou 10, tirei 3. No dia seguinte a gente tem a mesma aula. E aí a gente é medido por isso, assim, então quer dizer que eu estudei pouco, você estudou muito e as coisas continuam. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, não é assim, né? As pessoas não são medidas por um ato, elas são medidas no dia a dia. Então, se a gente sabe disso, é importante que cada vez mais a gente faça essa conexão, né? Será que eu estou preparando esse jovem na escola para ele estar à frente dos desafios quando ele for trabalhar? Porque é tudo uma questão cultural, né? Eu acho até ilógico quando a gente fala, hoje muito se fala, o quanto que o jovem não está entrando para o mercado de trabalho preparado, e é uma verdade, tá? Cada vez mais o jovem não está indo para o mercado de trabalho preparado para os desafios do mercado de trabalho. Mas para mim é totalmente explicável, porque se culturalmente esse jovem foi ensinado que tem a chamada, que ele tem que responder a chamada no começo da aula, no final da aula, que ele é medido por prova, tem um modelo onde o professor acaba sendo o detetor do conhecimento, ele anota e tem que estudar muito antes da prova. Ele se acostumou durante 16, 17 anos com esse modelo. E aí, no dia seguinte que ele sai da escola, você pede para ele para que agora ele bata a meta, para que agora ele seja o protagonista, para que agora ele tenha a iniciativa de quando ele estiver no trabalho, não, ó, ninguém precisa te pedir nada, vai lá e faz se apresente. Ele não foi aculturado para isso, né? Então eu vejo que a gente tem um desafio grande, mas eu vejo de um olhar muito otimista, porque parte de quem nos acompanha aqui já está trabalhando num outro formato, né? A gente precisa aproximar esses dois mundos cada vez mais, porque no final do dia esse jovem precisa ser preparado para ter liberdade, e liberdade na vida adulta, ela também vem através de eu conseguir o meu trabalho que sustente as minhas contas, né? Então, se eu consigo pagar minhas contas, quer dizer que eu estou bem informado, né? Então, eu vejo que a gente tem um grande desafio aí pela frente de união desses dois mundos. Sim. Rodrigo, pode-se dizer que as instituições de ensino, as grades curriculares, o modo de ensino não acompanhou essas transformações que estão cada vez mais rápidas dentro do mercado de trabalho? Posso dizer com certeza que não, tá? E eu acho que e é difícil acompanhar. Hoje a gente fica
as pessoas estão pensando muito em qual é o curso que eu preciso criar, que é a nova tendência para o mercado de trabalho. Ah, agora é inteligência artificial. Há 2 anos atrás era só tecnologia, agora veio. E aí a gente fica correndo atrás de cursos. Só que no final do dia, existe uma questão comportamental que é muito importante para o mercado de trabalho. Eu estava em um grande evento esse ano, onde a gente conversou com muitos profissionais de RH, mais de 150 profissionais de RH. E no momento onde todo mundo só fala de inteligência artificial e tecnologia, o que fica claro para o mundo do trabalho é que o que vai importar são as pessoas. É como ela interage, é como ela se compromete, é como ela tem resiliência, é como ela tem criatividade. São esses elementos. Porque sim, a inteligência artificial veio, vai dominar tudo que é técnico. Aquele cargo do administrativo tende a não existir mais. Tudo que eu puder substituir por uma máquina vai ser substituído, mas as questões comportamentais não. Então, esse é o lado bom, porque muito do ambiente educacional já tem pulsado no aspecto comportamental, mas a gente precisa pensar nesse comportamental conectado com o mundo do trabalho. E acho que sim, é difícil, pela essência da educação, ficar pensando muito em trabalho. E eu posso falar de carteirinha porque eu vim do mundo da educação, né? Hoje eu estou no CIE, mas minha trajetória tem 14 anos de Instituto Ayrton Senna, onde a gente respirou educação pública, educação de qualidade, depois tive outras trajetórias, enfim. E é muito importante que a gente olhe para o nosso modelo educacional desde o D0 para criar gente que consiga, quando abrir a porta lá da escola, estar pronta para os desafios do mercado de trabalho. E o desafio do mercado de trabalho, ele é como ele é, nós não vamos conseguir mudar. Ele é cada vez mais competitivo, ele vai ter que ter mais resiliência, vai ter que lidar com frustração. Adoraria falar o contrário, mas é a vida. As empresas são ditadas por resultado. E isso traz um desafio grande, né? Então a gente tem que trabalhar esse elemento. O quanto mais o nosso jovem sair da escola pronto, forte, ele vai estar mais preparado para viver uma vida de muito progresso. Sim, acho que não basta só ensinar o conteúdo, né? Aquela matéria X. Tem aquela questão que a gente fala hoje em dia, que são aquelas soft skills, né? Que você precisa, além de entender o conteúdo. Acho que esse é o processo que ainda não se conectou entre o que está sendo aprendido e o que é necessário dentro do trabalho, no dia a dia do trabalho, que você vai precisar lidar com várias situações ali, né? É isso. Acho que a gente não pode nunca generalizar, né? Então, acho que a gente tem celeiros maravilhosos que já estão trabalhando com isso. Mas eu acho que cada vez mais a educação, não que ela tenha que preparar só para o mercado de trabalho, porque da educação pode sair, a pessoa tem que querer fazer o que ela quiser, mas ela tem que estar preparada para os desafios da vida. Porque quando a gente fala de trabalho, é o desafio da vida, né? Eu ser resiliente para lidar com uma baita frustração quando algo dá errado na minha vida, ele ajuda no meu trabalho, mas também ajuda na minha vida. Então, acho que essa conexão do jovem sair da escola mais forte, a gente não pode criar vulneráveis. A gente tem que criar gente fortalecida, e a escola tem que ser esse centro de poder, sabe? Aquele lugar onde você entra e você recebe tudo que você precisa para encarar essa vida lá fora, que cada vez mais a violência está maior, você tem um mundo muito louco aí fora dos ambientes escolares, que são ambientes protegidos, né? Então a gente tem que criar isso, assim, eu brinco na minha trajetória que a gente tem que dar uma casca para esse jovem, sabe? Para ele ficar mais forte. Acho que esse é o papel também da educação, né? O quanto que a gente dá vitaminas para esse jovem para que ele saia fortalecido. Ele tem que sair muito forte, porque a vida lá fora cada vez a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, as profissões que hoje existem daqui 20, 30 anos não vão mais existir, tudo vai mudar, e eu não posso deixar esse jovem vulnerável a cair com a mudança. Ele precisa estar forte para, independente da mudança, ele ter o que precisa. Né? Porque se ele tiver os elementos que precisa, pode vir a IA que for, pode vir a nova profissão que for, ele vai conseguir se adaptar, ele vai ser criativo, ele vai jogar junto, ele vai ser resiliente, e isso ninguém tira dele. O conhecimento técnico, ele pode pegar outro, né? Hoje ele aprende uma coisa, amanhã ele aprende outra, mas a sua fortaleza ninguém tira.
Sim, não, com certeza, com certeza. E aí, pegando um gancho nesse assunto, um outro ponto também importante é a inserção desse jovem no mercado de trabalho, né? E eu gostaria até que você trouxesse um pouquinho do CE, que eu sei que você apoia muito esse processo por meio de estágios, de programas de jovem aprendiz e tudo mais. Conseguir esse primeiro emprego também é um desafio hoje, né, Rodrigo? Legal, bom, já que você me deu o gancho, acho que é importante aí comentar o CIE, muita gente não sabe, mas ele é uma organização sem fins lucrativos. Uhum. Tudo que a gente faz é absolutamente gratuito para o jovem. Ele existe há 60 anos e hoje somos o principal organização de inserção mesmo, né? Traduzindo isso em números, anualmente a gente apoia a colocação de mais de 300 mil jovens, né, entre estágio e aprendiz, e ao longo da trajetória do CIE, 7 milhões de pessoas já entraram no mercado de trabalho pelo apoio do CIE. E a gente tem visto que esse é um desafio cada vez mais grande quando a gente fala do ingresso do jovem no mundo do trabalho. Por quê? Porque esse jovem sai da escola e aí, quando ele vai pleitear essa oportunidade, existe um descasamento entre o que as empresas buscam e o que esse jovem está preparado. É um pouco do que a gente estava falando agora. Isso tem sido, para as empresas mesmo brasileiras, tem sido um grande desafio, né? Como é que eu vou moldar esse jovem? E para mim, o grande ponto aqui é a gente ter essa ponte bem feita. Hoje o jovem sai de um ambiente e entra em outro. É o que o CIE está tentando fazer. Só que é difícil você trabalhar a cultura de um jovem só nessa trajetória, né? Porque ele está aqui na escola e depois ele tem aqui o trabalho. A linha é muito tênue, porque ele já precisa trabalhar logo. Existe um ponto desta geração, tem duas pesquisas que a gente fez há pouco tempo, que demonstram que quando esse jovem ele já entra nos programas de entrada por necessidade, né? Ele precisa apoiar a família. Então, ele precisa entrar rápido. Parte da evasão escolar que a gente tem é porque o jovem precisa trabalhar. E é uma escolha difícil, é uma escolha dura, mas ele precisa fazer isso. E os programas de entrada, eles apoiam muito nisso. O próprio programa do Jovem Aprendiz, ele é um programa que para o jovem ficar trabalhando, ele tem que continuar na escola. E ele mescla trabalho com estudo, e o que é muito bom, porque aí você garante o jovem dentro da escola e, ao mesmo tempo, ele está se qualificando. E o estágio é a mesma coisa, né? Ele precisa estar na faculdade, ele precisa estar no ensino médio. Então, a gente tem visto aqui e esse tem sido um tema que eu tenho falado muito, o aspecto comportamental voltado ao mercado de trabalho, porque são coisas diferentes. Eu posso trabalhar o aspecto, eu dou um exemplo, tá? Sem dar nomes aqui, outras organizações que eu trabalhei, às vezes quando a gente olhava muito para a educação, o que é protagonismo dentro da escola? O jovem fazer o que ele quer ser, ele pode ser o que ele quiser, e é real mesmo, isso é, né? O jovem protagonista, ele faz as suas escolhas. Quando você vai para o mundo do trabalho, o que é um jovem protagonista para o mundo do trabalho? É aquele jovem que se mostra disponível para fazer o que for. Ele está lá para fazer o que for. Esse é o protagonismo, né? Ele vai lá, então ele ajuda, ele faz o que for, então ele está sempre indo atrás das coisas. Será que são as mesmas coisas? Será que talvez no mercado de trabalho, no começo, você não vai escolher tanto o que você faz? Faz parte do nosso desenvolvimento, né? Mas eu estou dando o meu melhor. Então, a gente conseguir trabalhar os aspectos comportamentais sobre o olhar que vai ajudá-lo a se desenvolver é fundamental hoje em dia, né? Não, total. E como você trouxe, né? É uma linha muito tênue para você preparar essa transição assim que ele está saindo para já entrar numa outra realidade, né? Uma outra cobrança, outro fluxo, né? É muito complicado essa transição. E fico pensando aqui, qual caminho a gente pode adotar para tentar resolver um pouco esse problema? Eu sei que o problema é bem complexo, não é uma coisa simples que a gente vai resolver de uma hora para outra. Mas de que modo a gente pode conectar academia com Legal. empresas? Acho que o primeiro ponto ele é batido, mas os últimos resultados que a gente vê do PISA, tal, em termos de português, matemática, são alarmantes para o mundo da educação, mas eu diria que eles são muito mais alarmantes para o mundo do trabalho. Porque antes da gente falar de competências técnicas, você tem que saber Excel, se o menino sai, se a menina sai da escola sem matemática, o que isso quer dizer? Matemática é a base do raciocínio lógico. Raciocínio lógico é a base do pensamento
crítico, analítico, racional, lógico, que dita uma boa carreira. Então, quando a gente olha a juventude com problema de matemática, isso aqui é um prejuízo para o país sem tamanho em termos econômicos. Então, acho que o primeiro ponto onde a gente tem que começar, a gente tem que batalhar muito para a matemática ser algo que o jovem sai com nível de excelência na matemática. Se a gente tiver que priorizar alguma coisa, temos que priorizar a matemática e o outro pilar, que também os resultados cada vez mostram que a gente não está num bom caminho, é português. Um jovem que, quando vai para o mercado de trabalho com problemas de interpretação de texto, com problemas de ortografia, com problemas, ele não vai se dar bem no mercado de trabalho. Então, se a gente sabe disso, a gente tem que criar um modelo onde esse jovem não sai de jeito nenhum da escola sem bom português e matemática. Esse é o primeiro caminho. Segundo ponto, trabalhar o comportamental com os skills que são voltados para o mercado de trabalho dentro da escola. Mas com esse olhar, resiliência é um ponto importante. A gente tem vivido uma geração muito mais frágil. Esta geração que está aqui, a geração Z, ela é uma geração mais frágil. Isso tem um impacto no mundo do trabalho gigante, porque a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai demitir. Ela não vai passar a mão na cabeça. Então, a gente tem que preparar esse jovem para isso. Né? Não dá. Olha, eu estou nessa caminhada há mais de 25 anos, olhando, né, para educação e mundo do trabalho. Você não vai mudar o mundo empresarial. Poderia aqui estar com uma fala muito romântica, mas eu aprendi que a gente tem que ter a fala pé no chão para apoiar, porque eu quero apoiar a juventude. Se a gente quer apoiar a juventude, então dentro da escola ele tem que sair com português bom, matemática bom, skills comportamentais bons e um outro detalhe. Quando o jovem sai da escola, pedir para ele escolher uma profissão neste mundo muito louco no sentido de muitas possibilidades, gera uma pressão e uma ansiedade para esse jovem surreal. A gente tem que ser menos. Esse jovem não está escolhendo, quando ele sai da escola, a profissão da vida dele. Ele só está escolhendo aonde ele começa. Porque a profissão da vida dele, se ele escolher agora, pode ser que ela nem exista mais. Então a gente tem que deixar de forma leve. Esse jovem sim vai fazer uma escolha, mas é uma escolha inicial. Tirar um pouco a pressão, porque eu vejo muito jovem que está no primeiro, segundo, terceiro ano, que fica já na ansiedade, né? Gera depressão, gera um monte de coisa, porque ele não precisa fazer uma escolha, não precisa fazer escolha nenhuma para a sua vida. Você só precisa saber por onde você começa. E aonde você começa não quer dizer aonde você termina. Pode ser que você mude rapidamente. Tá tudo bem. Então, português, matemática, aspectos comportamentais e, só para finalizar, apresentar para esse jovem o universo do mundo do trabalho. Minimamente. O que é o mundo do trabalho? O que é meta? Como é que essa empresa... O que faz, né, as mundo das empresas? Minimamente ele já saber, porque a gente tem sentido que cada vez mais é uma surpresa para esse jovem quando ele entra numa empresa. Ele demora muito para se adaptar porque é um mundo muito novo. Então, acho que isso pode ajudar um pouquinho. Sim, e você comentou essa escolha, né, que não é por onde começar e não onde você vai fazer isso a sua vida toda. E tem uma outra problemática nesse contexto, que também tem muitos jovens que escolhem determinada profissão, cursam e ao final não conseguem uma posição na profissão que escolheu, né? Às vezes tem que migrar para um outro setor, uma outra atividade, que também acaba causando um sentimento de decepção, um sentimento ruim por não ter conseguido escolhido. Mas como você comentou, não é o final, é o ponto de partida dele. Acho que precisa ser aprimorado esse ponto também, né? A gente vive um mundo e uma nova geração onde as competências que você acumula são muito mais importantes do que as experiências profissionais que você acumula. O que eu quero dizer com isso? Tudo que esse jovem viver na vida dele, não profissional, conta um pouco para quem ele vai ser algum dia. Sabendo disso, porque hoje o mundo fala muito das competências, ele não fala muito mais nos seus diplomas. Diploma, sim, é importante, uma boa formação é importante, mas o mundo do trabalho, ele não é muito mais sobre diploma, ele é sobre competência. E competência você adquire fazendo esporte, você adquire fazendo trabalho voluntário. Eu vou dar um exemplo, tá? Primeira faculdade que eu fiz foi engenharia. Eu desisti depois de 7 meses.
Depois eu fui para propaganda e marketing. Eu desisti depois de 6 meses. Aí eu me formei em direito. Fui um pouco advogado, mas depois eu mudei, fiz branding, marketing, comunicação, depois administração, e hoje eu sou um gestor de uma organização do terceiro setor que olha para emprego. Uhum. O que isso tem a ver, você falaram para mim? O que a engenharia teve a ver? Tem tudo a ver. Porque se hoje eu tenho um pensamento racional, consigo fazer a gestão de uma empresa, consigo lidar com budget, é porque lá atrás eu tive essa experiência. E aí eu fui me meter para ser presidente de um clube. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque tem uma questão de gestão. Então, se a gente souber que tudo que a gente faz na nossa vida contribui, isso dá uma paz. E você sabe que nada é tempo perdido, porque não será mesmo, né? Já tem hoje as Mad Skills, que são as famosas habilidades que você desenvolve no seu ambiente de lazer. Isso diz muito. E os profissionais de RH começaram a recrutar muito com base em querer conhecer você fora do ambiente corporativo, porque isso diz muito sobre nós, né? Hoje, cada vez mais, a busca de futuro e a tendência é que eu vou recrutar com base em quem você, Murilo, não porque você está no Bet Brasil, mas eu quero saber o que você faz, o que você faz quando ninguém está olhando, porque isso, eu estou contratando você, porque o teu aspecto técnico, talvez amanhã vai vir uma tecnologia que ela faz, mas eu quero saber a sua sensibilidade, eu quero saber o que faz você pulsar, o que faz, que te tira da cama de manhã. Pode parecer um papo muito filosófico, mas ele é real, porque se em gerações passadas a gente dividia, né? Existe o Murilo que trabalha, existe o Murilo que é na sua vida. Hoje não tem mais isso. A gente é uma coisa só. E se é uma coisa só, eu contrato você, eu não contrato o teu currículo, eu não contrato o teu curso, eu não contrato a tua faculdade, o teu diploma, né? Não, total. A gente contrata o ser humano, né, Rodrigo? Acho que hoje É a isso. foco é no ser humano, né? E não numa habilidade específica ali. Como você enxerga o Brasil, uma perspectiva global, Rodrigo? Como você enxerga o Brasil posicionado nesse assunto com relação a outros países? Temos outros exemplos de boas práticas no que tange a preparação desses jovens para a vida profissional? Você pega países, por exemplo, como o Japão, onde desde pequeno eles já fazem tudo no mão na massa, né? Já dão uma filosofia de respeito, já dão uma filosofia de protagonismo. A gente tem que aprender muito com outros lugares, né? Eu sou sempre meio reticente para falar de outros lugares, porque eu olho muito para o público. E o nosso público, ele é muito diferente, né? Então, óbvio, falei aqui do Japão, mas não dá para comparar a situação socioeconômica que o jovem de lá vive e o nosso vive, né? Mas eu acho que assim, a gente tem a perspectiva para 2025, eu vejo em muitos fóruns onde se discute educação, um olhar atento para isso. E isso é bom, isso é saudável. A gente tem que colocar um pouquinho o pé no acelerador, porque a resposta que a gente está tendo para o mercado de trabalho, quando você pega os índices de produtividade do brasileiro versus outros países, ele é muito ruim. Quando você fala produtividade no mundo do trabalho, se você compara a nossa produtividade versus a produtividade nos Estados Unidos, ela é muito ruim. Isso a gente tem que trabalhar, porque cada vez mais a gente tem que gerar gente que consiga trabalhar bem, conseguir sua promoção, ficar mais tempo nos lugares, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio grande de fazer esse plug. Tem muitos lugares para a gente se inspirar. Os lugares que a gente tem que se inspirar são lugares que efetivamente plugam desde cedo educação com o mercado de trabalho. E está aí para a gente agora, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um bom projeto para trazer mais o técnico para dentro da escola, o técnico profissionalizante para dentro da escola, porque essa é uma alavanca importante. Eu gosto muito, a gente, independente de estar no CIE, o estágio, seja estágio de ensino médio profissionalizante ou estágio na faculdade, ele é uma boa alavanca, né? Porque o que eu mais vejo na minha trajetória são jovens que vão fazer uma faculdade, e aí ele adora o curso da faculdade, mas quando ele começa a trabalhar, ele fala, puta, mas não achei que era assim, eu achei que era outra coisa. E aí ele muda de curso, porque você vai trabalhar com isso, você não vai, tirando quem quer, né, seguir na profissão acadêmica, você vai trabalhar com isso. Então você precisa viver logo a experiência do que é trabalhar com isso, né?
Não, sim, total, total. E, de fato, tem essa decepção, entre aspas, digamos assim, entre o que você está aprendendo e o que de fato vai ser na sua prática. E aí, pensando em 2025, Rodrigo, o que a gente pode esperar desse assunto, dessa relação? Estamos muito longe ainda de ter uma consonância entre instituições de ensino, mercado de trabalho, e considerando essa avalanche, né, que você comentou de IA, de inteligência artificial, enfim. O que a gente pode esperar desse assunto para 2025? Eu acho que a gente tem que muito melhorar. Quando você pega o ambiente de universidades, elas já estão olhando para índices de empregabilidade, elas nos procuram muito, mas eu acho que ainda não é pelo motivo certo. Sim. Óbvio que quando um jovem tem um estágio, isso ajuda na retenção dele numa faculdade. Então é por isso que elas têm procurado. Mas eu acho que internamente os modelos, as metodologias educacionais, elas precisam olhar muito para como eu também introduzo dentro da escola e dentro da universidade potências para a formação para o mercado de trabalho, né? Eu sou um cara otimista, então eu acho que só da gente estar falando, reverberando isso, o cenário de 25 vai ser melhor que 24. Cada ano que passa, a gente está falando mais sobre isso. Só que é importante que o mundo da educação abra os olhos rapidamente para isso, porque quando o mercado de trabalho tem um problema, quando a gente vive uma crise econômica, é mais fácil demitir um jovem e contratar alguém experiente, porque esse alguém experiente está sem emprego, então ele topa ganhar menos. E isso faz com que você tenha menos oportunidade para a juventude, né? Porque no mercado de trabalho, o que é dito? Putz, eu vou perder muito tempo, eu vou ter que ensinar esse jovem a fazer, não quero, deixa eu pegar alguém já pronto. E você não consegue forçar, né? A livre escolha, por mais que você tenha boas políticas, o jovem aprendiz é uma cota que as empresas têm que cumprir, mas acaba sendo uma escolha também, né? Então, a gente sabendo disso, se todo mundo estiver junto, a gente desmistificar, eu sou o favorável a uma grande união e aliança. Educação tem que respirar também mercado de trabalho, para que a gente possa, sim, dar todo o aspecto pedagógico que esse jovem precisa para se formar como um ser humano, mas se formar como um ser humano é também estar preparado para trabalhar, né? Então, acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu vejo de forma otimista, porque eu vejo que a gente hoje tem fóruns discutindo juntos isso, Ministério da Educação discutindo com o Ministério do Trabalho, isso é muito rico. Anos e anos atrás, isso não existia tanto. Né? Existia um ponto assim, não, papel pedagógico é papel pedagógico. Trabalho é outra coisa. Hoje em dia a gente já tem olhado, né, nossos professores já preocupados com isso. Né? Então eu vejo de uma forma otimista, mas a gente tem uma lição de casa gigante pela frente. E o que o educador que está ali no dia a dia da sala de aula, Rodrigo, pode fazer para apoiar esse processo, né, para colaborar com essa transição dos seus alunos para a vida profissional? Legal. E aí eu acho que aqui eu vou incluir também uma figura muito importante, que é a família. Hoje o educador também é um ente muito machucado, porque antes existia uma confiança. Eu lembro, por exemplo, quando eu era moleque, a professora falava alguma coisa, chegava em casa, tinha anotação, o professor estava com a razão. Eu fiz, né? O pressuposto era que o professor tinha razão. Hoje a gente já vive um mundo mais estranho, né? Porque vai o pai na escola reclamar que o professor, como é que você brigou com meu filho? Pô, pelo amor de Deus. Porque o pai também não está conectado, que o mercado de trabalho o professor é um educador, e educação exige disciplina. Educação exige, não é só passar a mão na cabeça, né? Então, eu acho que tem que ter uma união entre esses três pilares, né? Professores, família, para que olhe que jovem que nós estamos gerando. O jovem frágil, o jovem super protegido vai ter problema no mercado de trabalho. Porque é um fato. Então, se a gente sabe disso, o professor com essa visão, fazendo uma união com o pai, para o pai também entender isso, né? Você tem uma geração muito super protegida aqui. Né? Eu sou o cara que fica puxando a orelha. Cara, você está querendo super proteger teu filho, mas você não está fazendo um bom serviço, porque a vida não vai proteger. A gente tem que formar. Então, essa união para entender o que é importante pode ajudar muito. E o educador, acho que respondendo de uma forma mais objetiva, o quanto mais ele estiver conectado com o que está acontecendo no mundo do trabalho, ele também instintivamente
vai conseguir trazer para a sala de aula, porque a gente precisa permear conversas na sala de aula sobre tendências do mundo do trabalho, porque é onde ele vai viver depois, né? Abriu a porta da escola e vai viver. Então, se desde o oitava, sexta, sétima, oitava, nono, primeiro, segundo, já começar a respirar mundo do trabalho, vai ajudar demais, né? Não, com certeza, Rodrigo. Acho que é um processo e é uma união, como você comentou, né? Acho que todo mundo, a gente falar, a gente se unir cada vez mais, acho que a tendência para os próximos anos, a gente está um pouco mais alinhado nesse quesito, tá? Rodrigo, queria muito, muito te agradecer pela conversa. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Nosso tempo é curto, mas tenho certeza que tem ótimos insights aí para a gente discutir, para que isso avance em 2025 de fato, viu? Muito obrigado por ter topado participar, Rodrigo. Imagina, Murilo, o prazer é meu. Parabéns aí pelo teu trabalho aí, trabalho incrível que vocês têm feito. Bom. E todos aí, estou à disposição para qualquer coisa que quiser, pode me procurar diretamente, para que a gente possa fazer essa união em torno de ter uma geração cada vez mais desenvolvida e próspera. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado, viu? É isso, Conexão Bet fica por aqui. Você pode acompanhar tudo no YouTube ou nas plataformas de áudio, ou acompanhar nossas redes sociais, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.